eu sou a professora Adriana e vou lecionar Língua Portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, hoje vocês podem acompanhar comigo na página 230 o conteúdo que nós vamos aprender. Tá? Fala sobre oração, sujeito e predicado. Aliás, oração, sujeito e predicado. Nós já vimos o que é sujeito e eu falei, quando eu expliquei o que era sujeito, um pouco do predicado. Lembra que eu falei com vocês, nós tiramos o sujeito, tudo que resta na oração, tudo que sobra na oração é o que? O meu predicado. Então vamos rever. Na unidade 5, você estudou que sujeito é o termo da oração a que o verbo se refere. Vamos rever. Releia esta frase retirada do texto Aranha. Observe o esquema. Então eu tenho, o Melo teve uma ideia. Primeira coisa que eu tenho que fazer para identificar o meu sujeito é fazer o quê? Identificar o meu verbo na frase. Então ali eu tenho o verbo teve, né? Então ele identificou o verbo. Para eu achar o meu sujeito, eu tenho que ver, olhar o termo a que o verbo se refere. Lembram disso? Então eu tenho a forma verbal teve, forma verbal, como eu já falei com vocês. Eles usam o termo forma verbal, mas forma verbal nada mais é do que o meu verbo. Tá? Então a forma verbal teve está referindo a quem? A o Melo, não é isso? Então nessa frase eu tenho o Melo como sujeito, né? Nessa oração eu tenho o Melo como sujeito. Tudo que resta, tudo que sobra é o meu predicado. Então no caso até o verbo está incluso no que sobra, então até o verbo vai ser um predicado também, vai fazer parte do predicado. Então aqui, ó, teve uma ideia, predicado. Aí aqui ele nos diz, ó, o termo Melo é o sujeito. Assim na oração acima, há sujeito e verbo. E o restante? A parte restante também se refere ao sujeito, não é verdade? Quando fala teve uma ideia, quem teve uma ideia foi Melo. Então ela amplia a ideia sobre ele. Portanto, junto com o verbo, essa parte restante formará o predicado da oração. Tá? Então, eu encontro primeiro meu verbo, em primeiro lugar, a minha forma verbal ou verbo, que é a mesma coisa, identifico o meu sujeito, né, a que o verbo está se referindo a quem? Ao que? Sujeito. E tudo que eu tiro ali é o que? Meu predicado. Inclusive, o meu verbo entra dentro do predicado e não do sujeito. Então, outro exemplo, não, ele está explicando o mesmo exemplo, embaixo que ele dá outro exemplo. Então, o Melo teve uma ideia. Dessa forma, na oração, tudo que se refere ao sujeito e principalmente o verbo forma o predicado. Embaixo eu tenho, a aranha ficou famosa. Então, a minha forma verbal, o meu verbo, primeiro na identificação, ficou. Então, esse é o meu verbo. Ao que está se referindo? A aranha, porque a aranha ficou, não é isso? Então, está se referindo à aranha. A aranha é sujeito. O restante predicado, inclusive o meu verbo. Então, ficou famosa predicado. A quem se refere a forma verbal ficou? Ao termo a aranha. Por meio do verbo encontramos o sujeito, que é a aranha. Portanto, para analisar a construção de uma oração, a primeira etapa é a localização do verbo. Como eu falei com vocês, primeiro eu localizo o verbo, depois o meu sujeito e aí sim, por último, o meu predicado, porque tudo que sobra, tudo que resta vai ser o quê? O meu predicado. Então, o predicado é tudo o que se referir ao sujeito. É a parte da oração que traz toda a informação sobre o sujeito. Sujeito e predicado são termos importantes na organização de uma oração. Não há oração sem predicado. Veja como esta outra oração se organiza. Então eu tenho aí 3 ou 4 vezes a cena se repetiu. Qual é o meu verbo nessa frase? Qual é a minha forma verbal? Eu tenho aí repetiu, não é isso? Porque é o meu verbo que vem do passado, né? Repetiu, mas que vem do verbo repetir. Então eu tenho meu verbo. Esse se, ele entra porque ele é chamado de índice de indeterminação. Isso do sujeito. Isso vocês não viram ainda, vocês vão ver mais pra frente. Eu só estou falando porque que ele entra aqui, bom? Então,
Eu tirei aí, repetiu, que é o meu verbo, eu tenho que encontrar meu sujeito. Então, esse verbo se repetiu está se referindo a que ou a quem na minha frase. Se repetiu está se referindo à cena, porque o que repetiu não foi a cena? Então, meu sujeito vai ser a cena. Reparem que meu sujeito está no meio da frase. Mas quando nós vimos sujeito, o que eu falei com vocês? Que o sujeito nem sempre vai estar no início da frase. O correto seria no início. Toda frase, o sujeito deveria começar no início. Na questão da gramática formal, lembra que eu falei com vocês da linguagem formal? O sujeito, geralmente, ele vem no início, mas pode acontecer dele vir no meio e no final da minha frase. Neste caso aqui, ele está no meio da frase, porque eu encontrei meu verbo e eu percebi que o meu verbo está se referindo à cena e não 3 ou 4 vezes. Então, a cena vai ser o quê? O sujeito. Tudo que eu tiro é meu predicado. Inclusive, o meu verbo entra como predicado. Então, por isso que aqui eu tenho 3 ou 4 vezes como predicado e se repetiu também como predicado, ok? Independente se eu tenho predicado no início e no final, isso pode acontecer porque o meu sujeito está no meio da minha frase. O que é possível observar de diferente em relação às orações anteriores? Então, o quê? Que aqui o sujeito ele está no meio do predicado. Isto é, o predicado começa antes do sujeito e continua depois dele. Isso pode acontecer, ok? Essas duas orações mostram dois tipos de predicado. Eu tenho, então, a classificação do meu predicado. Eu tenho o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, que não vem ao caso agora, nesse momento. Então, vocês vão entender primeiro o predicado nominal e o predicado verbal. Como a própria palavra já diz, turma, ó, nominal vem de nome, tá? Nome. E verbal de verbo, tá? Então, essa dica aí que eu dou a vocês. Predicado nominal, nome, vai se referir ao nome. Predicado verbal, verbo, vai se referir ao verbo. Então, predicado nominal traz características, estado do sujeito. O verbo apenas liga a característica, o estado ao sujeito. Eu vou explicar isso direito, porque o livro traz uns termos meio complicados. E predicado verbal traz a ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo. No caso acima, um verbo de ação. Então, o que ele quis dizer? Que o predicado nominal eu vou ter verbos de ligação. Verbos, o que são verbos de ligação? Ele só vai ligar o meu sujeito ao meu predicado. O predicado verbal vai ser verbos de ação. Então, aqui de ligação e aqui de ação. Eu vou mostrar para vocês quais são os de ligação, tá? Ou de estado. Bom, vamos começar o estudo pelo predicado nominal, principalmente para ver como ele pode ajudar na compreensão e produção de textos. Então, aqui, ó, predicado nominal possui o verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação. Quais são eles? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar. Andar no sentido figurado. Porque quando eu ando mesmo, eu pratico uma ação, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, andei muito ontem, por isso minhas pernas estão doendo. Então, andei muito, que você praticou uma ação. Agora, quando eu digo assim, ando com a cabeça na lua, aí é o sentido figurado. Aí é sentido de verbo de ligação, bom? Então, eu tenho esses verbos de ligação. E por que eles são considerados verbos de ligação? Ele só vai ligar o meu sujeito predicado, ele não pratica nenhuma ação. Quando eu digo assim, o menino permaneceu quieto, ele ficou quieto, ele não praticou nenhuma ação, né? O menino continua quieto, o menino parece quieto, o menino tornou-se quieto, o menino anda quieto, aí no sentido figurado, tá vendo? O menino vive quieto, tá bom? O menino é quieto, o menino está quieto. Então, quer dizer, ele não praticou nenhuma ação. Por isso que eles são chamados verbos de estado, verbos de ligação. Ele só liga o meu sujeito com o meu predicado, tá? Então, eu digo que é aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito. Não precisam saber o que é isso agora, predicativo do sujeito. É só para concluir a explicação. Mas vocês vão aprender isso aqui no 8º, no 9º ano,
mais profundamente. Aqui eu só estou falando porque eu preciso, porque eu falei dos verbos de ligação. Então, quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho um complemento que se chama predicativo do sujeito, tá? Mas precisa saber disso agora? Não. Eu só quero que vocês saibam quais são os verbos de ligação e de estado, que é a mesma coisa, tá? Ele permanece, o estado dele permanece do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, ó, ele estava feliz, aqui meu verbo de estado ou de ligação. Ele ligou ele a feliz. Então, por isso que ele é um verbo de ligação, um verbo de estado. Estava feliz. Se ele estava feliz, ele continuou feliz, ele ficou feliz. Ok? Ele não praticou nenhuma ação. Então, o predicado nominal possui um núcleo, um nome, ou seja, o predicativo. Foi o que eu falei com vocês lá do predicativo, que é o predicativo do sujeito, mas não precisa ficar com isso em mente agora. Eu só quero que vocês entendam o que é um verbo de ligação ou um verbo de estado, que é a mesma coisa, que tem o mesmo sentido. Tá? Então, exemplo, os homens ficaram calados. Sujeito simples, né? Lembra da classificação dos sujeitos? Simples, os homens. Ficaram calados, predicado. Aí eu vou perguntar assim, qual predicado que é? Nominal ou verbal? Isso que vocês têm que saber, tá bom? Então, o predicado, ficaram calados, foi o que eu já falei. Então, o tipo de predicado é nominal. O verbo ficar, neste caso, não é um verbo significativo, apenas liga o sujeito ao predicado. Então, é um verbo de ligação. Então, neste caso aqui, nessa frase, eu tenho classificação do sujeito simples, porque eu estou me referindo a apenas um núcleo, homens. O que resta, predicado, ficaram calados e eles permaneceram calados, eles não praticaram nenhuma ação. Ficaram aqui, neste caso, verbo de ligação, então predicado nominal. Ok? Então, predicado é a informação dada sobre o sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal, como eu falei com vocês. Nós vamos estudar primeiro o verbal e o nominal, bom? Depois eu vou explicar o verbo nominal. O predicado verbal possui como núcleo um verbo significativo ou de ação. O núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Exemplo, aquele menino brincava com uma pipa. Então, qual o sujeito que eu tenho? Brincava, primeiro identifico o verbo, brincava, né, que está aí no pretérito imperfeito. E aí ele se refere a quem? Aquele menino, não é? Quem que brincava com a pipa? Aquele menino. Sujeito, eu tenho um sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo, menino, tá? E aqui está até especificando, núcleo do sujeito menino. E meu predicado. Qual é meu predicado? Brincava com uma pipa, tudo que restou. Tipo de predicado, verbal, porque eu tenho um verbo que me indica o quê? Ação. Então, o núcleo do meu predicado verbal, aí vai ser o próprio verbo, brincava. E a classificação, predicado verbal. Por quê? Porque eu tenho um verbo que exprime o quê? A ação. Porque quando ele brincava, mesmo que já esteja no passado, ele se moveu. Não é? Para brincar, você não pode brincar parado, não é verdade? Então, é um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Então, lembrem-se da diferença. Verbos de ligação, né? Verbos que não transmitem uma ideia de ação, também chamados de verbos não significativos, eu tenho predicado nominal. Verbo de ação, também chamados de verbo significativo, eu tenho o quê? Predicado verbal. Ok? O predicado verbal possui um núcleo, um verbo significativo. O mundo parou de repente. Sujeito simples, o mundo. Predicado parou de repente. Tipo do predicado verbal. A palavra mais importante do predicado, ou seja, o núcleo, é um verbo significativo. Mesmo que parou, por exemplo, assim, quando fala assim, o mundo parou de repente, porque ele estava girando. Vamos pegar mundo no sentido de planeta Terra. O planeta, vocês sabem que ele gira para dar as 364 voltas ou 365. Às vezes tem 364 ou no máximo até 365, porque nós temos os anos bissextos. Então, ele gira, ele não é parado, o planeta não é parado. Então, quando fala assim, parou de repente, antes de parar de repente, ele estava movimentando. Existia o que? Uma ação. Então, neste caso, ele é chamado de verbo significativo, porque antes dele permanecer naquele estado, ele estava praticando uma ação.
tá? Então, por isso que é chamado de verbo significativo. Então, neste caso, eu tenho um predicado o quê? Verbal e não nominal, porque não é um verbo de ligação, não é um verbo de estado, ok? Então, neste caso aqui também, eu tenho um predicado verbal. Bom, turma, eu deixei as atividades para vocês memorizarem o que foi aprendido. Então, lembrem-se, predicado, o que nós aprendemos hoje, predicado. Eu tenho dois tipos de, na verdade eu tenho três, mas que vocês aprenderam por enquanto, dois. Predicado nominal, que diz respeito ao nome, verbo de ligação ou de estado, que não pratica ação. E predicado verbal, verbo de ação, okay? Que pratica alguma ação. Então, eu tenho esses dois tipos de predicado. Primeiro, o que você tem que saber para chegar ao predicado? Você tem que, primeiro, identificar a forma verbal ou verbo, que é a mesma coisa, e identificar o sujeito. Lembrem-se que quando você encontra o verbo, você vai olhar a que ou a quem esse verbo está se referindo na frase. Aí você vai tirar o que? O sujeito. E o predicado vai ser a partir do meu verbo para lá. Se o meu sujeito está no meio, então eu vou ter predicado no início e no fim da minha frase. Tudo que está fora do meu predicado, do meu sujeito, é um predicado. E aí você vai analisar se é um predicado nominal ou verbal. Se eu tiver um verbo de ligação, um verbo de estado, eu tenho um predicado nominal, que liga a nome. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, que vai se ligar ao verbo. O verbo vai ser o meu núcleo. E no nominal, o nome vai ser meu núcleo, tá? Então, lembrem-se disso. Predicado nominal, verbo de ligação. Ou de estado, que é a mesma coisa. Predicado verbal, verbo de ação. Significativo foi o que eu expliquei. Igual o verbo parou, ele parou de repente. Mesmo que ele parou, que ele ficou estático, parou, antes de parar ele movimentava. Então é um verbo significativo, então eu classifico como predicado verbal e não como predicado nominal, tá? Então as páginas das atividades de hoje vão ser da 231 até 236. Todas essas páginas vão ter ali atividades sobre predicados, para vocês memorizarem. Na próxima aula eu faço a correção e vocês acompanham a correção comigo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, mas fazendo atividade com certeza vocês vão entender melhor, tá bom? E lembrem-se, juntos no canal.